Boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a resenha do livro Terra Sonâmbula do Mia Couto. Para quem não conhece, o Mia Couto é um escritor moçambicano que publicou esse livro, Terra Sonâmbula, em 1992. Bom, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte, quem ainda não leu o livro e quer ler, e pode assistir sem problema de spoiler nenhum. Já na segunda parte, vai ter alguns spoilers. Então daí eu recomendo que quem não quer ouvir nada, quer ter uma leitura sem a questão do spoiler, que não assista a segunda parte do vídeo. Bom, vamos lá então. O livro a gente acompanha então o Mudinga, junto com o Tuahir, que é o Mudinga uma criança e o Tuahir um velho, caminhando por uma estrada, fugindo das consequências da guerra civil angolana. E nesse processo eles encontram, o Mudinga encontra um caderno, e esse caderno traz, por exemplo, as histórias do... deixa eu ver o nomezinho dele, do Quinzo. São chamados Cadernos do Quinzo, Então a gente vai acompanhar nesse livro duas histórias. Uma história em primeira pessoa, que seria as aventuras, os percalços enfrentados pelo Quinzo, e uma história narrada em terceira pessoa, que daí é a história do Tuahir e do Mudinga, Então, assim, essa é a primeira premissa. A segunda premissa, que o leitor que for buscar essa obra tem que ter claro, é que é um livro que vai abordar muito sensivelmente as marcas da guerra. E não só as marcas da guerra, mas também as possibilidades e limitações da literatura. Até que ponto a literatura nos serve como um indicador da tomada de consciência, mas também como uma fuga social, Até que ponto a literatura ensina, mas também nos relaxa. Então é mais ou menos essa perspectiva, que a gente vai ter muito claramente ao longo da obra. Essa discussão sobre o papel da literatura está muito presente. Então, essas são as duas premissas básicas. Bom, agora quem não quer escutar nenhum spoiler, eu recomendo que saia do vídeo, tá? Porque agora eu vou narrar alguns trechos da história para exemplificar as minhas explicações. Bom, então o livro, ele, como eu falei anteriormente, ele se passa durante a Guerra Civil Angolana, que termina em 1992, de 1977 a 1992. E o que fica claro no livro, Já no começo de conversa a gente vê o Mudinga e o Tuahir, eles fugindo da miséria, fugindo da opressão, fugindo da violência e buscando caminhar próximo a uma estrada. Ao chegar num ônibus que está queimado, eles entram, E dentro desse ônibus eles encontram vários corpos, todos carbonizados, exceto um. Esse que não está carbonizado tem uma pastinha, e dentro dessa pastinha eles encontram, O Mudinga encontra esses diários, esses cadernos, e também encontra comida. O Tuahir, o senhor mais velho, fica muito interessado na comida, na necessidade de sobreviver e tal, enquanto o Mudinga se interessa muito pelos cadernos. E daí nós já começamos a ter essa dualidade, o Tuahir, que já vivencia muito mais tempo de guerra, mais preocupado com a sobrevivência básica, enquanto o Mudinga ali fica interessado naqueles cadernos, naquela literatura, Então a gente já tem essa diferenciação entre aquele que está vivendo dentro de uma guerra, mas ainda busca uma esperança em termos de ruptura com aquela realidade, e alguém que está só num modo de sobrevivência, porque já vivencia aquela realidade há muito, muito tempo. Então nós temos essa dualidade nesse início. Bom, a partir desses cadernos, nós vamos conhecer então uma outra história. Nós vamos conhecer a história do Quinzo, Então, o Quinzo então, é um rapaz que vive numa aldeia, e essa aldeia, então, na primeira parte a gente vê uma esperança de progresso, tanto que quando nasce o irmão dele, o nome dele é Junito, em homenagem a uma data de junho, que é a proclamação da independência de Angola, pós-independência, quando eles conseguem sua libertação de Portugal, há uma expectativa, de um avançar social e econômico, há uma expectativa num progresso do futuro que não se concretiza a partir da Guerra Civil e também a partir das questões de interferência internacional, na política e na economia angolana. Então o Quinzo vivencia essa transição, e a gente vê a partir da perspectiva dele, narrada, lembrando, em primeira pessoa, essa questão dos sonhos sendo se dissipados. O pai dá o nome ao segundo filho, o irmão do Quinzo, de Junito, na perspectiva de que vai tudo dar certo. Estoura a Guerra Civil, até o pai tem que esconder o filho dele num galinheiro para que não seja morto e tal. O filho se perde. Daí o pai sai para pescar, não fica muito claro, meio que morre, desaparece. A mãe dele fica louca, e aí a gente já vê as questões psicossociais que uma guerra traz. A miséria, a fome, o desaparecimento e a loucura. E daí o Quinzo, nesse meio tempo,
ele já tinha conhecido, né? Ele tinha um amigo que era o Surendravala, que era um indiano, e esse amigo ele foi protegido, né? Por uma espécie de guerreiro mítico moçambicano, né? Que é uma espécie de guerreiros que protegiam os mais pobres, protegiam o povo e tal. E o Kingos então decide que ele vai virar esse guerreiro. Olha, como um resultado da questão da violência da guerra, ele decide que tem que proteger, tem que cuidar. Então, diante disso, ele decide partir numa caminhada para se tornar esse guerreiro. Daí, por uma questão metafórica, né, há um feiticeiro lá da comunidade dele que diz a forma como ele tem que proceder, né, para que o espírito do pai o liberte e tal. E ele vai, parte com um barquinho e tal, dá um nome a esse barco e se vai. Nesse meio processo ele vai conhecer muitas coisas, vai vivenciar muitas coisas e a gente vai sempre trocando entre a história do Mundinga e do Kinzo, né. E aos poucos a gente começa a perceber, né, que a história do Kinzo ela é muito mais fantasiosa, né, muito mais fantástica. Nós vamos perceber que essa fantasia começa também a tomar conta das histórias do Mundinga. Ou seja, o fantasioso, né, ele passa a integrar o real. E o real passa a dissipar dentro do fantasioso, né? Nós temos aí uma adoção talvez de um realismo fantástico, né, nessa perspectiva. E a gente vai tomando conta, vai tomando ciência. Até o momento que dentro das histórias do caderno, né, e acontece muita coisa com o Mundinga também, sobrevivência, eles são presos, eles conseguem usar da esperteza para sobreviver, acontece um monte de coisa. Daí na história do Kinzo, o Kinzo chega no momento chega num barco. E nesse barco ele encontra uma mulher que diz que é um espírito, né? Daí fica essa questão da metáfora, né? Dá para subentender que essa mulher, a Farida, seria um espírito porque ela não vive mais para si. Daí a gente conhece a história dela. Ela nasceu numa tribo em que é considerado ter gêmeos como um mau agouro, um mau sinal. Então ela foi dada, porque a mãe dela não queria matar, porque o certo era matar um dos gêmeos, né? Então a mãe dela ficou com a outra irmã e deu a irmã gêmea que era a Farida. Farida foi criada então por um casal de portugueses. A mulher era muito querida, cuidava dela, mas o homem com o tempo começou a tentar abusar dela. Em um dado momento ele abusa sexualmente dela e ela acaba engravidando, daí ela acaba tendo que dar a criança e tal. E ela passa então a partir disso a só procurar a criança, querer encontrar, então ela não vive mais. Aí é a metáfora do fantasma, né? E mais uma metáfora do barco encalhado, né? A vida dela está encalhada, seja pela guerra, seja pela falta do filho. Então tem toda essa metáfora. E daí o Kinzo, ele decide que vai ajudar essa mulher a procurar a criança. Então ele parte à procura dessa criança que chamaria Gaspar. E a outra história também do Mundinga e do Tuahir continua avançando. Em um dado momento, o Tuahir percebe que vai morrer, está muito velho. Ele pede ao Mundinga Mundinga que coloque ele num barco e que largue no mar, mas que não leve, que deixe que a correnteza o leve. E o Mundinga então atravessa uma série de percalços e consegue fazer isso. Ao chegar no mar, ele encontra um barco. E qual é a grata surpresa? Ele percebe que o barco que ele encontra era o barco do Kinzo, dos diários que ele lia. Daí ele coloca o Tuahir ali, o Tuahir então vai, desaparece no mar, o mar o leva, né? E daí continua a história e tal, e o Coisa continua lendo os cadernos. Daí, durante as histórias, a gente vai descobrir, né, lá pelas tantas, eu acho que eu até anotei aqui para ler para vocês, uma parte muito interessante, que é o confronto final do fantasma do pai do Kinzo com ele. Então, o pai dele chega, né, uma espécie de fantasma, meio monstro para ele, e pergunta: o que são esses cadernos, né? O que são esses diários que tu tá tanto escrevendo, Kinzo, né? E daí o Kinzo fala: só através desses escritos eu consigo escapar de tudo isso. Olha a metáfora, né? Ou seja, a literatura, a escrita como uma forma de salvação da miséria e da opressão da guerra. O fantasma então fala que isso é uma boa coisa e deseja que esse caderno seja encontrado por alguém que possa sonhar tão alto como você sonhou. Sonhar, então, passa a ser, né? Ou seja, a literatura passa a ser o caminho do sonho. Ou seja, então, aquelas escritos, né? Aquela questão é uma forma de um escape social. Até o final do livro, em que a gente descobre, né, agora um spoiler gigantesco, quem não quer saia, né? No final do livro nós descobrimos, né, que o Mandinga, né, quando ele volta, né, daí nós vemos na última parte do caderno do Kinzo, né, que o Kinzo tá atrás do Gaspar, né, e daí ele entra num ônibus queimado para procurar algumas coisas e tal, e ele ouve um estalo, pá, leva um tiro. E daí com as últimas forças, assim, depois de ter levado um tiro, ele olha e enxerga depois um menino entrar no ônibus. E ele percebe que encontrou o Gaspar. E daí a gente percebe nesse exato momento que o Mundinga, todo o tempo, era o Gaspar, né? E daí a história se finda. Então, assim, é um livro muito interessante, eu gostei.
Tem algumas partes que é uma leitura mais... Como ele faz questões metafóricas, questões fantasiosas, tem umas partes que ficam mais difíceis. Mas ainda assim é uma leitura muito válida. E eu super recomendo. Então o que nós tiramos dessa obra? Nós temos uma abordagem sobre a guerra civil, uma abordagem sobre os costumes e cultura angolana e uma discussão sobre o papel da literatura. Então assim, ó, super recomendo. Fica a dica, Mia Couto, Terra Sonâmbula. Essa edição aqui é da Companhia das Letras, ó, uma edição muito bonita. Tem 206 páginas, vale super a pena. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e até a próxima, pessoal!